Começa agora mais um conto que o povo conta. Se você gostar desse vídeo, no final ou no meio dele, você já se inscreve aí para dar uma forcinha pro canal das Comadres da Roça, o conto que o povo conta. Pois bem, olá, meu nome é Marília e minha história aconteceu em 1991. Eu morava no interior do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho 49 anos. Ou seja, isso aconteceu com eu há 32 anos atrás. Eu morava numa casinha humildezinha, recém-casada. Eu confesso para vocês, eu já casei grávida, né? De 4 meses. Da minha filha maravilhosa, que hoje tem 32 anos, é a Maria Júlia. E fizemos um casamento do bom, arrumamos a casinha. Meu marido era funcionário de uma fazenda, então eles deixaram a gente construir, até porque o patrão prometeu que assim que começasse a se aprumar bem, aquele pedacinho de terra era para ser nosso. Como foi? Quando eu casei, que já estava bem aprumadinha a casa, tinha uns móveizinhos, mas já tinha o quartinho da Maria Júlia. Então, sempre que eu acabava o serviço da casa grande e tudo mais, que a patroa vinha visitar, passar o final de semana no sítio, ela ia pro centro fazer compras. E eu ia atrás porque ela convidava eu, e eu também queria comprar um enxovarzinho, né? Pra minha bebezinha que ia nascer. Então, sempre eu gostava muito de entrar em brechó, essas coisas assim. E comprava as roupinhas aprumadinhas, depois eu lavava tudo bem aprumada, ficava quase que novinha. Para que gastar dinheiro com coisa cara ou nova, se pode pegar uma velhinha e reaproveitar? E nessas indas e vindas, sempre que eu ia pro centro, quando a patroa vinha, pra cidade, né? O que acontecia? Eu entrava nesses brechó, então lá eu encontrava brinquedinho, roupinha, e já fui montando o quartinho. Bercinho comprei também. E numa dessas compras, eu achei muito interessante uma bonequinha que encontrei lá. Louca de bonitinha, tinha o vestidinho azulzinho, bem aprumadinho, e tava muito bem conservada. E dava para ver que era uma boneca das antigas, né? E com certeza a minha filha ia gostar, porque eu sempre fui fascinada em brinquedo, bonequinha. E essa eu não tinha, que eu casei, levei as minhas, aprumei no quarto, e essa eu queria colocar lá também na prateleirinha que o meu marido fez, muito zeloso, tudo simplesinho, mas maravilhoso. Tava ficando um quarto de princesa. Pois bem, levei tudo para casa, peguei todas as roupinhas assim que cheguei, já coloquei tudo de molho para poder lavar, né? E essa bonequinha, eu achei por bem não lavar ela não. E eu fiquei com medo de estragar, então eu limpei meu rostinho, aprumei o cabelinho, deixei ela quase que nova, lavei o vestidinho, coloquei na prateleirinha, mas ficou tão lindinha. Passaram-se mais 5 meses e a Maria Júlia nasceu. Coisa mais linda, um dos momentos mais lindos da minha vida. Apesar da pouca idade, mas sempre fui uma pessoa muito da juizada. E Maria Júlia, no primeiro dia que chegou em casa, foi só felicidade para eu e para o meu esposo. Só que Maria Júlia começou a dar sinal que eu comecei a não gostar. Assim que eu coloquei o pé para dentro de casa, chegando do hospital, ela disparou a chorar de um jeito que não tinha o que fizesse ela se acalmar. E mãe de primeira viagem, já pensei que estava com dor, e eu já comecei a ficar nervosa. E ali
eu falei pro meu esposo, vamos voltar no médico, ela não tá bem. E ele falou, mas é de certo, é porque quer mamar alguma coisa? Não, mas ela já mamou. Será que não tá com a fralda cheia? Também não. E ela chorava, desesperada. Voltamos ao médico assim que chegamos em casa. O médico examinou, falou, ela não tem nada. Mas aqui no hospital ela parou de chorar. E o médico falou, pois é, de certo, é porque é coisa de costume, com o ambiente e tudo mais, mãezinha, mas você não se preocupa porque a sua filha tá boazinha. Voltamos para casa. Chegando na porta, Maria Júlia disparou a chorar de volta. Aí, sabe, me deu um desespero tão grande que eu comecei a conversar com Deus. Deus, o que tá acontecendo? Será que ela não gostou da casa? O que aconteceu? Que ela só chora. E ali foi. A noite toda eu andando pra lá e pra cá. E eu já tava fraca, porque tinha acabado de ganhar ela, foi parto normal, e ela chorando. E eu rezando. Até que umas horas da noite ela se acalmou. Ela se acalmou, coloquei ela do meu ladinho e com o tercinho na mão, ela dormiu. No outro dia, ela acordou cedo, abriu o zoinho, já mamou e ali começou a disparar, a chorar de volta. Eu já não sabia mais o que fazer. Olhava para um canto, para o outro, sem respostas. Aí eu falei, vou levar na benzedeira. Levei na benzedeira ela, a benzedeira disse que era surto, um monte de coisa, receitou um chazinho, benzeu ela e disse, ela só fez uma pergunta para eu, você continue deixando ela dormir no teu quarto, tá? Aquilo me chamou a atenção. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, depois que levei na benzedeira, no meu quarto, ela não chorava mais. E ali comecei a ter um pouquinho de descanso. Ainda mais que a benzedeira tinha arrumado para ela um patuazinho com umas ervinhas assim, e falou para pôr debaixo do travesseiro que acalmava ela. E eu deixava debaixo do travesseirinho. Ali foi 6 meses ela dormindo no nosso quarto. Nunca tinha dormido no quartinho dela. Mas que bebê lindo, Carminho, que se transformou depois que ele veio na benzedeira. Quando eu tava com 6 meses, eu peguei e resolvi já colocar ela para ir acostumando com o quartinho. Meu marido também falou, é bom, que daí a gente fez o quartinho, e tá lá sem serventia, as visitas que vêm que posa, coloca ela no quartinho. 6 meses que eu tive de paz, Chica. Primeira noite que coloquei essa criança no quartinho. Eu acordei com os berros de Maria Júlia naquele quarto. Quando eu chego lá, Chica, chega a arrupiar. Maria Júlia parece que tinham dado uma montoeira de tapa nela. Ela estava toda vermelha. Aquilo me chamou tanta atenção que eu pensei, será que foi de chorar que ficou toda vermelha o rostinho? E ela chorava como se fosse morrer de tanto chorar, que eu cheguei até a chorar junto. E Chica, levei ela para o meu quarto. Lá ela dormiu. Acalmou e dormiu. E aí o meu marido falou, é porque ela não tá acostumada. Se ela dormir, as primeiras vezes, mesmo que ela chore, é melhor você deixar ela lá. E começou a falar isso pra eu. E eu morrendo de dó, ela tava dormindo tão bem lá no meu quarto. E eu falei, mas e ela, é melhor esperar ela ficar maiorzinha. Ele falou, não. É melhor cortar o mar pela raiz. Coloca ela no quartinho. Agora que ela calmou, que ela dormiu, ela nem vai perceber que tá dormindo lá. Chica fez no mesmo modelo. Levei ela lá de volta. Ela tava num sono tão gostoso. Quando de repente eu escuto uns tapas nela. Parecia que tinha alguém batendo nela. Sabe quando você vê alguém levando uns tapas que você escuta de longe? Saí correndo daquela cama. Entrei no quarto correndo, quase com porta e tudo, Chica. Lá tava Maria Júlia, até roxa de tanto chorar. Os mesmos hematomas
Parece que bateram um monte no rostinho dela e ela chorando de perder o fôlego. E Shirka, eu senti uma presença tão ruim naquele quarto que chegou a me arrupiar. E parece que eu conseguia sentir até a dor da Maria Júlia. Shirka, eu olhei pro canto. Parece que alguém tinha passado correndo e derrubado a boneca que eu comprei no brechó. Eu olhei, vi que um vento bateu na janela, mesmo com a porta fechada, com a janela fechada. Eu vi certinho quando a cortina balançou e a bonequinha no chão. Eu pensei até, Shirka, que poderia ter sido alguém que entrou no quarto. Mas não era, com a janela fechada, como que ia se pinchar dali e só bater na criança. Fui até perto da janela, catei a bonequinha que estava no chão, coloquei de volta na prateleira, com a Maria Júlia aos berros no meu colo, até que ela foi se acalmando. E Shirka, eu fiquei ali por um minuto para ver se ela se acalmava ali dentro daquele quarto mesmo. E ela olhava assim, desesperada, e eu fixa, Shirka, pra boneca. E quando ela olhou fixa pra boneca, Shirka, eu escutei um cochicho que me arrepia até hoje quando eu lembro. Fazia mais ou menos e eu não conseguia entender o que estava falando. Parecia que estava pro lado de fora da casa. Mas Maria Júlia entendeu o que foi falado, porque ela olhou assim, assustada, e aquele outro arrupio subiu pela minha costela. Eu saí daquele quarto, cheguei no meu quarto e falei pro meu marido, não, naquele quarto não tem como ela dormir. Eu não sei o que está acontecendo lá. Eu escutei até um cochicho e a janela balançou. A cortina balançou. Ele falou, será que não é coisa de tua cabeça? Porque você anda meio assustada com esse chororô de Maria Júlia. E eu falei, não. Eu senti uma coisa muito estranha naquele quarto. Que aqui dentro nós não tá sentindo dentro desse quarto. E Shirka, aquela noite eu não voltei Maria Júlia mais para aquele quarto. No outro dia de manhã, fiquei pensativa e tentando descobrir o que era que tinha de errado. Quando Shirka, meu marido, saiu para trabalhar, eu resolvi colocar a Maria Júlia naquele quarto de dia. Ao contrário da noite que nós colocava e eu ia deitar, eu coloquei de dia. E fiquei sondando de longe ela dormindo, que nem um anjinho na cama. Quando de repente, Shirka, eu vi um vulto, não era preto, era marrom, que foi se aproximando do berço dela. E eu quase tive um treco, porque não tinha poeira, não tinha nada. Que vulto que era aquele? E quando eu fui me aproximando do quarto, aquele vulto saiu e o balanço na cortina voltou. Mas Maria Júlia não acordou. Eu me benzi, Shirka. Aí tem coisa muito da errada. E o que me chamou mais atenção, Shirka, foi que aquele vulto veio da prateleira. Veio em direção ao bercinho dela, que ela dormia que nem um anjinho. Eu tinha uma água benta em casa, Shirka, pois eu comecei a derramar pelo quarto. E quanto mais eu pinchava aquela água benta no quarto, mais me arrupiava. Parecia que tinha alguém tentando até segurar minha mão. Cada gole d'água que caiu no chão me arrupiava. Shirka, deixei ela dormindinha, no mesmo modelo que ela estava. E fui para a sala e fiquei preocupada com isso. De repente me deu uma vontade de tomar um golpe d'água e eu fui em direção à cozinha. Quando de repente escutei os gritos de Maria Júlia, que parecia que estavam matando ela no berço, pois eu, já assustada do jeito que estava, me pinchei correndo pro quarto. Mas quando eu chego lá, a cena que eu vi, eu não gostei nem um pouco. E ainda quase morri de medo. Maria Júlia estava jogada no chão, como se ela tivesse acordado e se pinchado de lá. Não
porque ela estava dormindo e ela não sabia se levantar ainda. Quando eu catei ela, que ela estava de bruço, tinha um desenho muito do esquisito bem na testa dela, Chica. Era uns pentagramas, umas coisas diferentes, que eu catei ela correndo, fui pra cozinha com a água benta mesmo, com um paninho, com uma fraldinha, comecei a limpar. E demorou um pouco a sair. Mas eu vi que ali não era coisa boa. Dali mesmo, Chica, eu já corri pra benzedeira de volta. Cheguei lá e ela falou, eu já sei por que você tá aqui. Você conseguiu descobrir o que tá assustando essa criança? Eu falei pra ela, eu não sei, mas é no quarto dela. E ela falou, eu sonhei com vocês essa noite. E tem uma boneca nesse quarto. Assim, assim, assado. Descreveu a abençoada da boneca certinho, Chica. Que chegou a me arrupiar quando ela falou. É lá que tá a maldade. O mar tá escondido nessa boneca. E eu vou lá com vocês. Chica, eu dei graças a Deus porque eu não ia saber lidar com aquela situação. Nunca tinha passado por isso em minha vida. Escutava assim contos firmes de terror, mas o que eu vivi é só quando a gente tá passando por aquilo mesmo pra gente acreditar de verdade. Assim nós saímos com Maria Júlia, a benzedeira e eu. Chica, nós fomos chegando perto da casa. Parecia que o meu marido tava com uma montoeira de gente dentro de casa. Até eu olhei pra benzedeira agora, você não vai conseguir benzer minha casa, pois tem uma montoeira de gente incrédula ali, às vezes não acredita nessas coisas. Melhor nós entrar e ficar quietinho depois que expor, porque é o horário de almoço, aí você começa a benzer a casa. Assim, ela falou, tudo bem. Eu conheço, eu sei que tem gente que não acredita na maldade. E nós fomos em direção à porta, abrimos a porta. Chica, para espanto de todos, não tinha uma viva arma dentro. Tinha, mas não tinha uma pessoa dentro da minha casa. A arma tinha, mas pessoa de carne e osso não tinha ninguém. A benzedeira se benzeu assim, falou, então você está tudo aqui, né? Não é só uma, né? Tem mais pessoas. E já foi prosseando como se as armas tivessem tudo se materializado na frente dela. Chica, quando ela foi chegando perto do quarto, o quarto deu aquela batida assim, ó, que não queria deixar ela entrar. A porta se fechou, que eu e Maria Júlia fica sentada no sofá. Eu tremia que nem uma vara verde. E ali, Chica, ela gritava, ela benzia e mais vozes gritavam com ela. Parecia que estava cheio de gente dentro do quarto de Maria Júlia. Uma cena horrorizante. E ela benzia, ela rezava e a gente escutava pessoa parece que quebrando as coisas assim, como se tivesse uma briga, Chica, de pessoas de carne e osso mesmo. E quando eu escutei um estouro assim, como se fosse um fio de luz que liga um no outro assim, e eu pensei, falei, minha Nossa Senhora, aquela porta fechada, porque primeiro bateu na porta, na cara dela, e ela mesmo assim entrou, abriu a porta e entrou, depois a porta se fechou e começou a brigueiro dentro do quarto. Chica, de repente, se aquietou tudo. E eu morrendo de medo, mas eu queria saber o que estava acontecendo. Com a Maria Júlia, que eu não desgrudava dela por nada, eu entrei no quarto. Chica, aquela boneca estava toda espedaçada. Parecia que a benzedeira tinha atacado fogo nela. E não tinha, porque nem fósforo, nada que fosse coisa que queimasse estava na mão da benzedeira. A não ser um terço, um gaio de aruda e um de guiné. E uma espada de São Jorge que ela catou antes de sair de casa. E aquela boneca estava espatifada no chão, a benzedeira de joelho, suando muito, e parecia que estava em êxtase, porque ela rezava, e aquela boneca espatifada. Mas o que mais chamava a atenção é que a boneca estava com uma cara de riso, coisa que não tinha na boneca.
ela não tinha expressão. Boneca normal, mas ela tava com cara de riso. E a benzedeira, depois de uns 10 minutos que eu não interrompi a reza, fiquei parecendo uma estátua na porta do quarto. Ela, de repente, voltou e olhou para eu e falou: minha filha, você comprou uma maldição e trouxe para dentro de tua casa. Cuidado com as coisas que você acha na rua. Cuidado com as coisas que você compra em qualquer lugar. Você tem que ver. Às vezes não era para você, era para outra pessoa, mas você comprou e trouxe para morar perto de um anjo. E estava aqui, não era poucos. Mas agora eles encontraram o lugar deles. E sabem que aqui eles não podem voltar mais. E deu trabalho, mas você se libertou. Você e esse anjo que não merece estar apanhando de espírito ruim, porque eles eram muito do marvado. Sorte que você descobriu a tempo, porque senão eles matavam a tua criança. E você e o seu esposo. É assim que o mar se instala na casa de quem anda desapercebido. Não vê Sinar. Sinar estava evidente, ainda bem que você procurou antes que acontecesse o pior. É, Shirka, isso aconteceu com eu em 1991. Hoje Maria Júlia tem 32 anos. Eu não conto para ela de jeito nenhum o que ha acontecido, até porque ela tinha 6 meses na época. É uma moça muito religiosa. Eu também comecei a ir mais para a igreja, me apegar mais com Deus e não dou ouvido de sobrenatural, não. Foi a primeira e a última experiência que eu tive, porque eu sempre me agarro na reza antes de dormir e a hora que eu acordo. E esse Sinar aí, é bom a gente ver muita mexilança dentro de casa, coisa batendo, estralo, e hora se apegar com Deus. Muito obrigado, Shirka, por contar a história no canal de vocês. Tô amando esse canal, hein? Tem mais histórias, mando qualquer dia desse, mais uma. Mas não foi com eu que aconteceu, graças a Deus. Aconteceu com os meus pais. Gratidão. Fiquem com Deus. Mais um conto que o povo conta.